Graça e paz, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus. Tem um monte de gente iludida, achando que está salva, vivendo do jeito que acha melhor. Amados, hoje eu vou abrir o jogo aqui com vocês. Vou rasgar o verbo, como muitos dizem aí no popular. Não existe salvação para quem não tem a estatura de Cristo. Não existe salvação. Beleza? Então não se iluda, nem queira enganar a qualquer ouvinte dizendo: todos nós somos pecadores, todos somos imperfeitos, todos somos falhos, etc, etc, etc. Nada disso vai adiantar quando você estiver diante do trono dele. Você sabe por que ele vai te julgar? Você sabe por que ele vai te julgar? Porque ele é Deus? Não. Ele encarnou 100% humano, desprovido de qualquer condição ou atributo que o tornasse superior a qualquer um de nós. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Filipenses. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias Yeshua, ou em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo em forma na natureza e não detendo o título ou a condição de Deus, tá? Existir em forma diz respeito à natureza espiritual, não hierarquicamente tendo, como que eu posso dizer, o título de Deus. Porque muitos pensam que Deus é a natureza do eterno. Não. Isso é ensinado em qualquer outro tipo de religião. Aqueles que seguiam os deuses gregos, aqueles que seguiam os deuses hindus, aqueles que criam nos astros como divindades, como muitos indígenas inclusive, ok? Mas o termo, a palavra, o adjetivo Deus diz respeito à hierarquia. Não existe nenhum outro Deus senão somente, exclusivamente o Pai, que é um Deus único e exclusivo. O que isso significa? Único, não existe outro. Exclusivo, não é de divindade composta, não é de divindade montada, não é de uma divindade tríplice, dua, não. É único em todos os sentidos e aspectos, porque só ele detém esta patente, esta hierarquia. Deus, só ele. O Filho existia na sua forma, ou seja, sua natureza. Então, presta bastante atenção, quando diz que ele era igual, era no sentido de natureza e não de divindade ou autoridade. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias Yeshua, ou em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, natureza, e Deus se refere ao Pai, não teve por usurpação ser igual a Deus na natureza, na forma, e não na autoridade, no poder, detendo a divindade que só é cabida, que só é devida, que só é sustentada pelo Pai, só. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então ele deixou a forma em que ele existia, que era a de Deus, ou seja, a natureza do Pai espiritual, e encarnou na forma de servo. Servo aqui é no sentido de sujeito à natureza que ele encarnou, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem ou humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que significa sendo obediente até a morte e morte de cruz? Não diz respeito apenas a obedecer a Deus, porque não é o que cabe aqui, mas sim que ele foi obediente a todo o ciclo natural, existencial, humano, da concepção ao falecimento na cruz.
Em tudo, ele foi 100% humano. Ponto. Ok? Por este motivo dele ter encarnado 100% humano é que ele pode julgar a humanidade, porque ele encarnou desprovido de qualquer atributo ou condição que o tornasse superior a qualquer um de nós. Já começa por aí. Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo de número 2. Hebreus 2, a partir do versículo 14. Visto como os filhos, ou seja, aqui nós estamos falando com os hebreus, com os judeus, os descendentes de Abraão, certo? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, que filhos? Filhos da nação de Israel, filhos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, da onde se formou a nação de Israel pelas 12 tribos, ok? Então, visto como os filhos participam da carne e do sangue, da natureza humana e da linhagem, carne, natureza, sangue, linhagem, certo? Porque ele era um descendente de judeu, ele era um hebreu. Vamos lá. Também ele participou das mesmas coisas, da mesma condição, carne, natureza e sangue, 100% humano e também da linhagem, no caso aqui de Judá, pela tribo de Judá. Para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte, isto é, veja bem, o diabo. O que significa diabo? Enganador, farsante, falsário, alguém que se passa por quem não é, que enganava todos os judeus e engana todos os crentes até os dias de hoje, beleza? E livrasse, versículo 15, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Versículo de número 16, porque na verdade ele não tomou os anjos. O que significa tomar? Tomar é assumir uma natureza angelical ou espiritual, forma de Deus, espiritual. Ele não tomou. Mas tomou o quê? A descendência de Abraão. Ele encarnou em uma natureza 100% humana, carne e sangue, como todos os outros filhos. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Que irmãos? Judeus, seres judeus, humanos na carne e no sangue, na linhagem. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ou seja, na sua carne, padeceu, morreu, pode socorrer aos que são tentados. Então ele encarnou 100% humano. E é por isso que ele vai poder julgar todos. Vamos lá, capítulo de número 5. Do 7 ao 9, o que diz aí? O qual, o Messias, nos dias da sua carne, quando encarnado, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ou seja, o Pai, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, olha só, ainda que era filho, aprendeu a obediência ou a obedecer por aquilo que padeceu, sofreu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos, veja bem, veio a ser causa de eterna salvação para quem? Para todos os que lhe obedecem. Não são todos de forma generalizada, são somente os que lhe obedecem. Ele é causa de salvação somente para os obedientes a ele, só. Por isso, por ele ter encarnado 100% humano, desprovido de qualquer tipo de atributo, condição que o tornasse superior a qualquer um de nós, é que ele poderá julgar a humanidade, porque ele também é um filho do homem, como eu e como você. Um ser humano, ele encarnou assim. Ok? Agora existe a doutrina do anticristo, que João combateu. 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Ele diz assim: amados, não creais em todo o espírito aqui é de formação, né? Aquilo que leva o indivíduo a transmitir uma informação. Então é espírito de entendimento, formação, tá? Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito de entendimento na boca de um profeta que confessa, que admite que Jesus Cristo, que Yeshua o Messias, veio em carne, é de Deus. Veio 100% humano, é de Deus. Então quem ensina que o Messias veio 100% humano, desprovido de qualquer tipo de atributo, condição, poder, que o tornasse superior a qualquer ser humano, todos os que ensinam isso são de Deus. A formação, o espírito deles, o entendimento deles é de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito, veja bem, o de cima, letra maiúscula, Espírito de Deus. E o de baixo, minúscula, porque diz respeito à formação, ao entendimento que a gente recebe e que nos leva a transmitir a palavra, a pregar, a ensinar outras pessoas. Este Espírito que testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Ok? E ele está dizendo, nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Yeshua o Messias veio em carne, veio humano, desprovido de qualquer atributo, condição que o tornasse superior a qualquer outro ser humano, este é de Deus. E todo espírito que não confessa, que não admite, que não ensina que Yeshua veio em carne, veio humano, veio desprovido de qualquer atributo ou condição que o tornasse superior aos outros seres humanos, não é de Deus. Não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, daquele que se opõe ao Messias. Certo? Do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Naquele tempo, já tinham pessoas pregando como os crentes de hoje, que a salvação, ela existe apenas pela fé, e que é impossível alguém ser como ele, ser santo como Jesus, como Yeshua, ser puro como ele, ter a sua estatura, ter a sua altura, é impossível. Quem prega isso? É aquele que tem o espírito do anticristo. Agora eu te pergunto, que espírito que está regendo as igrejas aí fora? Então pare de se enganar. Não existe salvação para quem não viva como o Senhor, para quem não alcance a estatura do Senhor. Não existe salvação. Então não adianta você querer ficar pregando em todas as igrejas, Brasil afora, mundo afora, ok? Dizendo... Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, santo só o Senhor, somos salvos apenas pela fé, por meio da graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não prega o versículo 10, isso aí é Efésios 2, 8 e 9, ninguém leu 10. Ninguém leu 10. Efésios, vamos lá, capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu fui salvo pela graça, não veio de mim, porque eu acreditei que Cristo serviu de sacrifício pelo meu pecado. Por este motivo eu fui salvo. Foi um presente que Deus me deu. Não vem das obras. O que isso quer dizer? Que eu fui salvo pela graça por meio da fé. E não vem das obras. O que significa não vem das obras? Não foi meritocrático. Não foi por algo que eu tivesse feito. Ok? É isso que significa. E não é que eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade com a minha maneira de viver, em dar testemunho, nenhuma preocupação em ter as obras que atestem a minha salvação. Em nenhum momento está dizendo isso aqui. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se envaideça. Olha, eu não fui beneficiado. Eu não recebi o dom, presente de Deus. Eu fui salvo porque eu fiz algo por merecer. Alcancei a salvação porque eu fiz algo. Não, então a questão aqui não é ter garantido a sua salvação por ter ou não ter feito algo, mas sim em você ter recebido porque Deus quis te dar. Porque independente das suas obras, se Ele não quisesse dar, você ia para o inferno. Ok?
Ponto. Versículo 10. Para os que se utilizam só desses dois versículos, para alegarem que a salvação é apenas pela fé e que não há necessidade que o indivíduo pratique absolutamente nada, não é? Versículo 10. Porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus, no Messias e Yeshua, criados no Messias e Yeshua para o quê? Para as boas obras. Nós fomos criados para dar bom testemunho. Nós fomos criados para ter as obras que manifestam Deus por meio do nosso comportamento. Exatamente isso. Porque somos feitura sua, de Deus, criados no Messias e Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, veja bem, eu fui criado por Deus no Messias para praticar as obras que Ele preparou para que eu andasse nelas. Não é mais para eu viver como eu estava habituado, do jeito que eu achava melhor. É para eu viver agora na prática das obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas. Ponto. Ah, que obras são essas? São aquelas obras que revelam o Pai em nós. João, capítulo 14. A partir do versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí ele responde, versículo 6, disse-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem a mim senão, ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem? Porque o Pai estava nele. Não que ele fosse o Pai, mas o Pai estava nele, vocês vão entender. Versículo 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe não entendeu e perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Respondeu Yeshua, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Ele não está falando eu sou o Pai. Ele falou, será que você não me conhece? Olha o que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí ele vai explicar, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você tem o Espírito Santo? Se você tiver o Espírito Santo, o Pai está em você também. Só que as obras que você pratica, as quais Deus preparou para que andássemos nela, é que vai provar se realmente o Espírito que tem em você é o de Deus, porque se for, Deus está em você, como estava no Messias. Versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quais obras? Aquelas que revelam o Pai, aquelas que servem de testemunha para provar que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Aquelas que servem para que os outros, olhando, vejam Deus em vocês como vem Deus em mim. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Obras maiores quer dizer em quantidade pelo tempo que eles ficariam aqui, que foi maior do que o tempo que ele ficou. Entenderam? Eles tiveram muito mais tempo para fazer muito mais obras que ele, que atestasse aos incrédulos, para que eles se tornassem crentes, vendo Deus neles, conhecendo o Deus verdadeiro através das obras deles. Por isso que em Efésios 2:10, Paulo ensina, porque somos feitura sua, de Deus, criados no Messias e Yeshua, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são essas obras? As obras que Cristo praticava, que revelavam o Pai, as quais ele disse aos seus discípulos que eles fariam maiores ainda. As obras que revelavam o Pai por meio do comportamento dele, passariam a revelar o Pai por meio do comportamento deles. Entenderam isso? Então para com essa desculpinha. Ah, não, todos somos pecadores, somos imperfeitos, é impossível ser perfeito, é impossível ser santo. Se é impossível ser perfeito e impossível ser santo, sua salvação está comprometida. Você não foi beneficiado pela graça. Você não foi justificado pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Você continua pertencendo ao diabo.
E está se enganando. E enganando seus ouvintes com esses discursos do demônio. O Messias venceu porque ele é Deus. O Messias, ele venceu porque ele era o Deus encarnado. Ai, o Messias... Para com isso, meu amigo. Para com isso. Ele encarnou 100% humano, desprovido de qualquer condição ou atributo que tornasse superior a qualquer um de nós. Então para de querer se justificar nenhuma imortalidade, nenhuma incorrupção, nenhuma imperfeição, sabe? Numa divindade a qual o Messias não encarnou com isso. Ele encarnou 100% humano, você é indesculpável. Você sabe por que ele vai poder te julgar? Porque ele é filho do homem, como você, como eu. Olha lá, João, capítulo de número 5, versículo 22. O Messias disse: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, ou seja, a autoridade de exercer o julgamento. Versículo 27. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, para o quê? Por quê? Porque é filho do homem. Olha aí. Deu-lhe o poder de exercer juízo, ou seja, de julgar, porque é o filho do homem. Ou seja, se ele não tivesse encarnado 100% humano, sequer o sacrifício dele teria alguma serventia. Vamos lá, Hebreus, volta lá comigo. Hebreus capítulo 2. Versículo 14, olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, carne, natureza, sangue, linhagem, porque ele veio da linhagem de um dos descendentes dos hebreus, no caso dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó e Israel, as 12 tribos, ele veio da de Judá. Então, carne, natureza, sangue, a linhagem, Judá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, das mesmas condições, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte, isto é, o enganador, o farsante, o falsário, aquele que se passa por Deus, se passou e passa e engana judeus e crentes até os dias de hoje. 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, ele não assumiu uma natureza espiritual, angelical, a forma de Deus, a natureza de Deus, certo? Mas tomou o quê? A descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó se tornou Israel, 12 tribos, Judá, ele veio dessa linhagem. Ok? Por quê? Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser, se ele não fosse em tudo semelhante aos outros judeus, carne, natureza e sangue, linhagem, ele não poderia ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. O seu sacrifício só serviu de expiação pelos nossos pecados, porque ele veio em tudo semelhante aos seus irmãos. Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, aos judeus, na carne e no sangue, na natureza e na linhagem, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu na carne, pode socorrer aos que são tentados. Deus não sofre tentação, porque ele é incorruptível, imutável, intransgressível. Entenderam isso? Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Quando diz que Deus não pode ser tentado, não é que alguém não venha tentá-lo, mas é no sentido de que ele não sofre com a tentação. Ele é inabalável, imutável, incorruptível, intentável. Se você ler Mateus capítulo 4 e Lucas 4, você vai ver que o Messias foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo mal. Então ele não era Deus. Ele veio 100% humano. E com isso,
Eu não o estou reduzindo, inferiorizando, de maneira nenhuma. Eu estou tornando muito mais digno de honra, de glória, de louvor e de respeito. Sabe por quê? Porque eu estou te ensinando que o Messias encarnou 100% humano, desprovido de qualquer tipo de atributo ou condição que o tornasse superior a qualquer um de nós. Que ele encarnou humano como eu e você, tentável, falível, fracassável, frágil, vulnerável, como eu e você. A diferença entre ele, eu e vocês é que ele se apresentava assim diante de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual o Messias, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Olha como ele se apresentava diante de Deus, o qual, o Messias, nos dias da sua carne, quando encarnado, oferecendo-se, olha só, aliás, oferecendo com grande clamor, gritando e lágrimas, chorando, orações e súplicas, implorando, ao que o podia livrar da morte, ou seja, o Pai, foi ouvido quanto ao que temia. E o que ele temia? Morrer, ser retido na morte. E isso só era possível se ele pecasse, mas ele não pecou. Por quê? O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. É assim que você se apresenta diante de Deus? Se você se apresentar como ele diante de Deus, você vai vencer a natureza, vai se tornar incorruptível. Porque o Messias, veja bem, ele não encarnou incorruptível, ele se fez incorruptível quando ele se sujeitava a Deus, quando ele suplicava a fortaleza de Deus, o socorro de Deus. 8. Ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência encarnado por aquilo que padeceu na carne, como a minha e a sua. E sendo ele aperfeiçoado, olha só, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não são todos de forma generalizada, somente. Ele é causa de salvação somente para os que lhe obedecem. Só. Então para de ficar usando o Messias como desculpa para você ficar adulterando, fornicando, se masturbando, vendo pornografia, mentindo, enganando, roubando. Entendeu? Para. Fofocando, denegrindo a imagem dos outros, desviando os holofotes que estão ali focados no seu erro para outras pessoas, para de alguma maneira ninguém reparar o hipócrita que você é, o sem vergonha que você é, o safado que você é, o salafrário que você é, o imoral, o corrupto, o indigno, o imundo, o sujo, o podre, o prostituto, o vagabundo, o ladrão, desonesto, avarento, ganancioso, amante do dinheiro que você é. Certo? Tô rasgando o verbo aqui para vocês. Não adianta chegar naquele dia, ai Senhor, não tem mais jeito. E digo mais, se você morrer agora com a vida que você está levando, você vai direto para o inferno. Isso mesmo, inferno. O Hades no grego. Sheol em hebraico, o mundo dos mortos condenados, o destino das almas desencarnadas que, quando encarnadas nesse plano material, viveram segundo a sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Entenderam isso? Na prática do pecado. É isso mesmo. E ainda, na vinda dele, você vai ressuscitar com a mesma carninha sem vergonha que você tem agora, vai ressuscitar, ela vai ganhar vida de novo, vai voltar do pó, dos ossos, do cadáver, vai levantar com a mesma natureza, a mesmíssima. E você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Em corpo
alma, corpo, homem exterior, esse invólucro para a existência no plano material, alma, o homem interior, e espírito, a consciência. E você vai ficar lá, no fogo, junto com Satanás, o anticristo, o falso profeta, o inferno, que é a prisão que você ficou retido, vai ser lançado lá também. A morte que te tirou do plano material vai ser lançada lá também. E todos os que não foram achados inscritos no livro da vida, todos vão queimar lá. Então, muda de vida agora. Porque para com essa desculpa. Entendeu? Para com essa desculpa. Conserta a sua vida. Porque senão não tem jeito para você. Nós fomos chamados para sermos como ele. Romanos 8:29. Aos que dantes conheceu também, como ele fez ao filho, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado, dentre muitos irmãos. Então nós somos chamados para ser conforme ele. Não é conforme o seu pastor está dizendo, não é conforme o que você está pensando, o que você está lendo, o que você está achando, que apóstolo Everaldo está pregando, que Valdemiro está pregando, que Silas Malafaia, RR, Edir Macedo, esse Geraldo Moraes, esse Bocó está pregando. Não, não é segundo eles, é segundo o que a palavra de Deus ensina. E se eles estão ensinando alguma coisa oposta a essa, é heresia. Eu quero ver eles contradizerem o que está escrito. Eu quero ver. Meu amado, presta atenção numa coisa. Se você é nascido de Deus, você não pratica mais o pecado. Vamos lá. A gente já volta para Efésios, a gente vai ler Efésios 4, mas espera aí. 1 João, capítulo de número 3. Versículo de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não é pecador. Porque a sua semente, a palavra de Deus, Lucas 8:11, permanece nele. E não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Do diabo. Ok? Aquele que tem o império da morte. Ele veio para te livrar daquele que tem o império da morte. Por quê? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito no Messias Yeshua é a vida eterna. Só que em Hebreus capítulo de número 2, versículo 14, diz lá que ele veio para te livrar daquele que tem o império da morte. Para aniquilar aquele que tem... Olha só, Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Deixa a mão aí que nós vamos voltar. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte. Isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte... Por que com medo da morte? Por causa da prática do pecado. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Escravidão do quê? Do pecado. Ok? Então ele morreu, você tem que morrer com ele. Quando você está morto, você tá livre do pecado. Ó, Romanos capítulo 6, versículo 7. Vamos lá. Romanos 6, 7. Romanos 6, 7. Vamos ler o 6 e o 7. Porque sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem, nossa antiga maneira de viver, como nós éramos conhecidos dentre as outras pessoas, no nosso momento de incredulidade, no nosso momento em que nós não tínhamos o conhecimento da verdade. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que, ou com a finalidade de que, não sirvamos mais o pecado, não sejamos mais servos, escravos do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se você não morreu com o Messias, aquele que tem o império da morte não foi aniquilado da sua vida. E visto como os filhos participam da carne
e do sangue também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte. Qual é o império da morte? O império da morte, meus amados irmãos, o império, o reino da morte, ou o reino deste mundo, é composto por aqueles que vivem na prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte espiritual. Ok? É a morte espiritual. Essas pessoas estão no poder de quem? Vamos lá, voltando lá, 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, aquele que se passa por Deus, o falsário, o enganador. Porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, 2 pontos, para desfazer as obras do diabo, para retirar de você o comportamento de Satanás, o comportamento do diabo, do falso Deus. Entenderam isso? Ó, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, Lucas 8:11, que é a palavra de Deus, permanece nele. E não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. O problema é que você não tem a semente. A semente dele não está em você. A palavra não está em você. Se a palavra estivesse em você, a verdade estivesse em você, você estaria liberto. Ok? Estaria liberto. Você não pertenceria mais ao diabo. E não se eximiria de qualquer responsabilidade de viver como um Messias, com a desculpa de que santo só ele, perfeito só ele. Você é mundano, você gosta de pecar, você gosta de mentir, você cobiça as irmãs na igreja, entendeu? Você cobiça, você gosta de roubar, você gosta de enganar, você gosta de mentir, você é irresponsável, você não oferta, você não dizima, entendeu? Aí fica, porque eu tô sem condição, e vai piorar. Então é melhor você consertar no padecimento, para que nos momentos de glória você venha sentir o efeito da palavra. Você não se preocupa com quem te prega a verdade, você não quer nem saber, você é um safado, você é um hipócrita, um irresponsável, você não está nem aí. Você não obedece, você só obedece na palavra aquilo que você quer. Aquilo que requer de você esforço e sacrifício, você está fora. Você está fora, aí joga a responsabilidade para o Messias. Não, o esforço foi dele, o sacrifício foi dele, eu não preciso fazer mais nada. Larga de ser safado, cara. Eu vou te explicar uma coisinha aqui que talvez você não saiba. Você sabe por que é usado o termo ovelha para se referir ao rebanho do Senhor? Você sabe por que ele usa essa metáfora? Não? Então eu vou te explicar. Ovelha significa aquela que é oferecida em sacrifício. A ovelha era aquela que era sacrificada pelos pecados. Sabia disso? Isso mesmo. Você está nesse mundo para ser entregue em sacrifício. Só que o sacrifício agradável a Deus é espírito contrito, coração quebrantado? É. Mas, neste sentido metafórico, a ovelha tem que ser imaculada. Imaculada. Sem defeito, sem mácula alguma. Pegaram a revelação? Agora olha para você. Quando o Senhor fala com Pedro, o Senhor pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele fala, olha o que ele fala, apacenta, o que ele pede? Apacenta as minhas ovelhas. Ok? Depois o Senhor torna a perguntar, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Ovelha, judeu. As outras ovelhas, as primeiras ovelhas, judeus. As outras ovelhas, gentios. E por último ele fala, apacenta os meus cordeiros. Ovelhas, sacrifícios menores, cordeiros, sacrifícios maiores, que eram os líderes, os outros apóstolos. Entenderam? Então Pedro foi chamado para apacentar
as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas gentios e os cordeiros, os outros líderes judeus que foram enviados em missão mundo afora para pregar o evangelho. Os obreiros, os apóstolos. Por isso que Paulo fala, somos entregues todos os dias à morte. Tem um versículo aqui. Versículo 16, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele, o Messias, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, o mesmo processo que o Messias. Não, irmão, o que o senhor está me dizendo aí? Não, o Messias morreu pelos nossos pecados. E você tem que morrer se dedicando à salvação do seu próximo, do seu irmão. Veja bem, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o seu coração, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Mas não quero falar sobre isso. Voltando. Então, um indivíduo que tem certeza da sua salvação, olha aqui, ó. 1 João 4, versículo 17. Nisto é aperfeiçoado o amor em nós, ou o amor para conosco, para que no dia do juízo, diante daquele a quem foi dada autoridade para julgar, o Filho do Homem, o Messias, tenhamos confiança, certeza da salvação. Porque qual ele é, como ele é, aquele que há de exercer o juízo, somos nós também neste mundo. 18. No amor não há temor. Temor do quê? Temor da morte, de perder a salvação. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena. Ou seja, o indivíduo se sente condenado quando ele deve. Só teme quem deve. Quem deve se sente condenado. Vamos ler de novo? No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora todo o temor. Temor do quê? De ser condenado. É a falta de confiança, de certeza da salvação. Porque o temor tem consigo a pena, ou seja, só teme quem se sente penalizado, condenado, porque deve. E aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Pegou? Agora você vem com mimimi, meu queridão, querendo se utilizar, né, desse, como que eu posso dizer, desse tipo de Jesus que foi te ensinado, invulnerável, impecável, infalível, né, sem temor, não é assim? Ou seja, como que eu posso dizer, incorruptível, intentável, né? Esse super-homem que te foi ensinado, ele venceu porque ele venceu porque ele era Deus encarnado, Deus estava nele, por isso ele pôde vencer. Se ele fosse, ele não serviria de sacrifício pelo nosso pecado, porque ele teria uma natureza diferente da minha e da sua. Ele teria encarnado um semideus. Sabe o que é semideus? Meio homem, meio Deus. Ou como vocês dizem, 100% homem, 100% Deus, o que já é impossível só pelo 100% que você aplica de cada lado. Mas enfim, ele encarnou 100% humano e vai julgar você. Vai julgar você. Lembrando uma coisa, antes do dia da sua vinda, ou seja, a sua segunda vinda, para buscar os que lhe esperam, se você morrer agora com essa vidinha desgraçada que você está levando, você vai para o inferno. Ai, mas o irmão era uma bênção. Bênção baseada no quê? Baseada no quê?
numa desculpa da imperfeição, da falabilidade, da sujeição às tentações, de ser vulnerável, falível? Oh, meu amigo, por favor, né? Faça-me o favor. Faça-me o favor. Esses crentes sequer o conhecem. Olha lá, voltando lá para 1 João. 1 João, capítulo 3. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto, não foi revelado, o que havemos de ser, isso a respeito da natureza. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 3. Qualquer que nele tem esta esperança, o que diz aí? Purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu nem o conheceu. Pegou? 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Só o justo tem salvação. O pecador e o ímpio não vai ter. Só o justo. Vou mostrar para você. 1 Pedro 4, 17 e 18. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vou ler novamente, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, que somos nós. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? Olha o 18. E se o justo apenas ou com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde? No juízo para condenação. No juízo para condenação. Tá bom? No juízo para condenação. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação no dia do juízo. Não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Quem é que não será condenado no dia do juízo? Aquele que passou da morte para a vida. Aquele que ouve a palavra dele e crê no Deus que o enviou, esse tem a vida eterna e não entrará em condenação no dia do juízo. Pegaram? Olha só. Versículo 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, alguém que faz as obras que Deus preparou para que andássemos nelas, vai fazer o mal? Para ressuscitar para a condenação? Não, porque na ressurreição de justos e injustos, nós compareceremos diante dele para prestarmos conta de tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Vamos lá, vamos para a palavra. Agora você fica usando como desculpinha, ai, eu não venci, eu não consigo. Ah, para, irmão, para com isso.
2 Coríntios capítulo 5, capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler desde o versículo 8. Mas temos confiança, certeza, e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, ou seja, desencarnados lá com ele, ou ausentes, ainda vivendo nessa terra, nesse corpo. 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, como o Messias disse lá em João capítulo 5, versículo de número 29. Então, meu amigo, é indesculpável. Quem é que vai exercer o juízo, como nós lemos lá em João 5, 22? Deus não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o juízo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, de julgar, porque ele é filho do homem. Porque ele encarnou 100% humano, na mesma condição, carne e sangue. Tentado, falível, sujeito a fracassos. Só que ele não fracassou, ele não pecou. Mas por quê? Porque ele, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar, foi ouvido quanto ao que temia. E mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Só os obedientes, os que vivem como ele. Agora fica com essa desculpinha. Não tem essa, irmão. Não tem essa. Naquele dia você vai comparecer diante do trono dele, de um ser humano que venceu a morte e o pecado porque obedeceu, para nos deixar exemplo. Você vai ser indesculpável quando estiver diante do trono dele. Você não vai poder dizer absolutamente nada. Agora, no inferno, quando você se deparar com os pastores que estão te ensinando o evangelho do fracassado, do imperfeito, do pecador, desses que estão te acomodando numa vida fracassada, numa vida impura, imoral, numa vida de condenado, de desgraçado, sem salvação, quando você estiver lá com esses pregadores, com os seus pastores, a única coisa que vocês se lembrarão, minha voz ecoará no seu entendimento. Minha voz vai ecoar no espírito de vocês. E vocês vão olhar para a cara daqueles pastores, seus desgraçados, miseráveis. Vocês nos deram o mesmo destino que vocês tiveram. Vocês vão estar lá. E vocês, pastores, vão estar ardendo no fogo, extremamente culpados por serem uns vagabundos irresponsáveis, imorais, hipócritas, demagogos, safados, que quiseram pregar o evangelho à sua imagem e semelhança, desviando as pessoas, sabe, da imagem do Senhor, do propósito de Deus de uma salvação conforme a imagem do seu Filho. Desgraçados sem o Espírito Santo, que pregam uma graça falsa, mentirosa, que tem desgraçado com a vida de todo mundo, levando todo mundo a ser condenável diante dele naquele dia. Miseráveis, filhos de Satanás perdidos. Arrependam-se, seus porcos, imundos, sujos, vagabundos. E você que está me ouvindo, você que me ouve, que está no grupo lá no Zap, que está no grupo no Telegram, que me ouve no Quai, que me segue também no YouTube. Eu vou dizer uma coisa para você. Se arrependa e muda a sua vida. Se você não quer ficar aqui e obedecer o que está sendo ensinado, tintim por tintim, rapa fora. A porta da rua é serventia da casa. Aqui é lugar para quem quer viver como o Senhor. Para aquele que quer ser formado segundo a vontade de Deus, a imagem do seu Filho. Aquele que quer viver segundo as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Se você não quer, rapa, se torna perseguidor, que o seu lugar é lá, não tem nada a ver. Não adianta você ter comportamento de perseguidor e ficar aqui dando uma de seguidor, de discípulo, não. Falsário, picareta. E você que é casado com alguém que está no grupo e que vive assim, não siga seu exemplo. Seja você homem, mulher, seja lá quem você for. Se posicione você. Deixe que cada um preste conta da sua vida. Se posicione você.
Não importa que se vai custar seu trabalho, se vai custar seu relacionamento, se vai custar o amor dos seus filhos, o afeto dos seus pais, o afeto do seu cônjuge, não importa. Negue tudo por amor a Ele. Do contrário, você não é digno. Você não pode ser um discípulo. Então, se você quer, é assim, essa é a condição. Você quer, bem, seja bem-vindo ao reino. Se não quer, cuida da sua vida. Eu só vou cuidar agora de quem quer. Quem não quiser, sai fora, faz esse favor. Mas se for para ficar, você vai cumprir com todas as suas obrigações como discípulo. Do contrário, rapa fora, porque de repente, seu rebanho não é aqui. Se você é um porco, vai vai ficar com os porcos. Se você é cobra, vai acompanhar lá, raça de víbora. Se você é um lobo, vai uivar nos montes. Se você é ladrão, vai junto. Agora, se quiser ficar, o negócio vai ser diferente. O negócio vai ser diferente. Ai, mas estão me ensinando que é impossível ser santo, que é impossível ser perfeito, que é impossível. Eu canso de ler esse texto, ó, aqui, ó, vamos lá. Eu canso de ler esse texto aqui, ó. 1 Tessalonicenses. É um texto que eu canso de ler. Vou ler agora 4 textos aqui que eu canso de ler, tá? 4 textos que eu canso de ler. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 4. Presta atenção no que está aí, a partir do versículo 1. É impossível ser santo, né? Vamos lá, o que Paulo ensina? Finalmente, irmãos, vos rogamos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua. Olha só, exortamos no, porque ele é o modelo, ele é o parâmetro, ele é a postura. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos. Trabalhamos para persuadir, uma chamada de atenção que tenta te persuadir, te convencer no Senhor. Que assim como recebesse de nós, apóstolos, líderes, de que maneira convém andar, viver nessa terra e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. O progresso ele é contínuo, diário. É um trabalho, certo? Aonde tem que haver o quê? Progressos diários, caminhando para a meta, para o objetivo, para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação no Messias Yeshua, sua imagem e semelhança. Não haverá ressurreição para a salvação, transformação dos salvos, né? Ou dos que pensam ser, que não tem a imagem dele. Não existe. E eu já vou mostrar isso. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que assim como recebesse de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Yeshua. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. 2 pontos. Que vos abstenhais de toda a relação sexual, toda a imoralidade sexual. Né? Toda a relação, mas de toda a imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Que você saiba possuir, enquanto você está encarnado aqui, possuindo esse corpo, habitando nesse corpo, o homem interior, a sua alma, possuindo esse corpo, enquanto você está aqui possuindo ele, cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não é para você viver como um ignorante. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, e aqui se refere a Deus, é vingador de todos eles, de todos estes, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, para continuar na prática do pecado, continuar sujeito às paixões que havia em nossa ignorância. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.
1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. O que diz aí? Ora, pois, já que o Messias padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que pensamento? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Se você morreu para a carne, você tem que parar de pecar. E agora? Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3. É a nossa santificação. Versículo 3. Porque é bastante, foi o suficiente que no tempo passado da vida, nossa antiga maneira de viver, o que caracterizava o nosso velho homem, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando, falando mal de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar quem? Os vivos, que estão em santidade, e os mortos, os que estão em pecado. Porque para isto foi pregado o evangelho também aos mortos. O evangelho foi pregado aos mortos, eu já vou mostrar para vocês. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, né, enquanto vivos, mas vivessem segundo Deus em espírito. Vamos entender isso aqui? É fácil. João, capítulo de número 5, 24 e 25. Tem gente que pensa que o Senhor foi lá no inferno, né? Enfim, outra hora eu falo sobre isso. Olha só, João 5, 24 e 25. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte, quem ouve, passou da morte nos seus delitos e pecados, para a vida, santidade. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, naquele momento que ele estava pregando, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos vivos que lá estavam, mortos em seus pecados, mas vivos como os homens na carne, como diz lá que nós estávamos lendo. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Ou seja, passarão a ter santidade. Entenderam? É o que está escrito aqui, ó. 1 Pedro 4, 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, por causa do pecado, mas vivos, segundo a carne, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, vivos, mas vivessem segundo Deus em espírito, em santidade. No momento que eles estavam ouvindo, eles já estavam sendo o quê? Julgados pela palavra. E os que iam crendo, né? Passavam da morte, na prática do pecado, para a vida, nas boas obras que Deus preparou para que vivêssemos nelas, dando testemunho, levando a imagem de Deus por meio do seu comportamento. E é assim, meu queridão, que vai acontecer naquele dia, quando comparecerem diante do trono do Senhor. Eu quero ver qual vai ser a desculpa. Eu quero ver qual vai ser a desculpa. Romanos 14. A partir do versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, do Messias. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, aqui é o Eterno, Deus, né? Todo joelho se dobrará diante de mim. E toda língua confessará a Deus, admitirá a Deus todos os seus pecados. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando estiver diante do tribunal de Cristo, do Filho do Homem a quem foi dado o poder de julgar, porque é Filho do Homem. Eu quero ver o que você vai fazer quando você estiver diante dele.
Eu quero só ver o que você vai falar. Entenderam? Eu quero só ver. João capítulo 3. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não mudou nada. Então a salvação é a oportunidade de, por mudança comportamental na fé no Messias, modelando o seu comportamento ao dele, você possa sair desse destino que lhe está traçado, que é a condenação. No Messias você tem a oportunidade de livrar-se da sentença em que você se encontra. Ela não vai acontecer. Olha o que diz aí, ó. Olha o que diz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está. Não será, já está. Porquanto, o que diz aí? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por quê? No seu nome, Lucas 24, 46 e 47. Presta atenção. Assim está escrito, e convinha que o Messias padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, desde lá, foi ensinado a maneira como deveríamos viver e sermos agradáveis a Deus. Dando já, como que eu posso dizer, dando já para a gente um objetivo, a estatura do Messias, ser conforme Ele, para termos garantida a nossa salvação. Ele é o modelo, diante dele todos são indesculpáveis. Efésios. Mas é impossível ser santo, é impossível ser perfeito. Já provei que é possível ser santo. Já provei que nós temos que ser como o Messias. Que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. E agora eu vou te mostrar que é possível ser perfeito. Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo, o Messias, aliás, Deus, é o Messias, aliás, né? Não é Deus aqui não. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ele mesmo deu. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que ele queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento. Ele não foi aperfeiçoado? Lembra que a gente leu lá em Hebreus capítulo de número 5? Versículo de número... acho que é versículo de número 8, né? Que ele veio a ser aperfeiçoado, né? Ou versículo 9. Vamos lá. Acho que é Hebreus 5, 9, eu acho. Isso mesmo. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, aqui também nós entraremos no aperfeiçoamento. Então ele deu uns, veja bem, por meio de quem que nós somos aperfeiçoados? Por meio da palavra dos líderes. Como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, no versículo de número 1. 4:1, aliás, né? 1 Tessalonicenses 4:1. O que Paulo fala? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou doutores, porque ele queria o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, 11 e 12 agora. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Então, biblicamente, você só deixa de ser menino quando você alcança a estatura de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro ou enganam fraudulosamente. Então para de arrumar desculpa e muda a sua vida enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Entenderam?
Shalom.